Hoje a pauta é meio ambiente nas gestões municipais e nos municípios de uma forma geral. O que as gestões municipais devem ter ciência para ter um gerenciamento do meio ambiente municipal adequado e o que a população também tem que saber para poder cobrar do gestor municipal no que tange as questões ambientais no município. Vem comigo que eu vou detalhar um pouco mais com vocês. Você sabia que é nos municípios que a gestão ambiental de fato acontece? Todo município ele é responsável dentro da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente em algumas funções e que a população muitas vezes não sabe dessas funções. Como, por exemplo, a prefeitura é responsável pela emissão de alvarás, de licenciamento de atividades dentro do perímetro urbano, é também responsável pela fiscalização no que tange a qualidade da vida na cidade, se as construções estão sendo feitas de forma adequada, se a operação desses empreendimentos no perímetro urbano também está sendo adequado. Da mesma forma que a prefeitura é responsável pela gestão do lixo, gestão do resíduo gerado na cidade de uma forma geral, também é responsável pela proteção das áreas verdes municipais, assim como também é responsável pelo fornecimento de água e também responsável pelo tratamento do esgoto. Muito se confunde a função da Copasa com a da prefeitura, como por exemplo, mas a prefeitura é quem é de fato a responsável pelo fornecimento de água e, em alguns casos, ela terceiriza, passa essa função para uma concessionária. Também é função prevista na Política Nacional de Meio Ambiente que as prefeituras são responsáveis pela defesa dos animais domésticos no perímetro urbano. Então, essas são algumas das funções que as prefeituras são obrigadas a fazerem, obrigadas a cumprirem em atendimento à sociedade. Falando disso tudo, esse vídeo é muito importante para que você, como população, saiba dessas funções, para que você possa cobrar do gestor municipal. Da mesma forma, possa avaliar qual gestor será melhor na gestão das questões ambientais da cidade ou até mesmo durante uma campanha eleitoral você possa ter aquela avaliação. Será que fulano de tal vai poder gerir? Ele sabe que ele tem que gerir essas responsabilidades da minha cidade? Então, dentro disso, vamos tentar detalhar um pouco mais de cada função. Falando do licenciamento ambiental, hoje nós temos, quando se trata de licenciamento ambiental, nós temos muitos mistérios em volta disso, porque se confunde o licenciamento na cidade e o licenciamento nas áreas rurais e licenciamento de mineração, dentre outras atividades. O licenciamento no perímetro urbano, nós estamos falando daquelas atividades de oficinas mecânicas, marmorarias, postos de gasolina, que dependem, em alguns casos, especificamente da licença da prefeitura. Esses empreendimentos minerários, agrícolas, grandes áreas de plantação, não dependem da autorização exclusivamente da prefeitura. Ele depende de um licenciamento concedido em nível estadual. Então, quando a gente fala do licenciamento municipal, ele existe para prevenir para que algumas atividades não aconteçam em áreas exclusivamente de moradia. Por exemplo, imagine você comprou um lote em um bairro residencial e você recebe da noite para o dia uma atividade como de uma marmoraria do lado da sua casa. A marmoraria, ela não traz só... E aí eu não sou contra a marmoraria, tá, pessoal? Só estou usando como exemplo. A marmoraria, ela traz, além de um ruído excessivo em sua operação, ela traz uma poeira, ela traz aquela dinâmica de carga e descarga, aquela dinâmica de atendimento ao cliente. Então, tudo isso muda a dinâmica do bairro. Então, a prefeitura ela é responsável por avaliar se aquela atividade ela está sendo desenvolvida no bairro adequado, se aquela vizinhança ela está adequada para receber aquele tipo de atividade. E existe, sim, em cada município aquele critério de que quais atividades podem ser desenvolvidas em um bairro residencial e quais atividades não podem ser desenvolvidas. E é por isso que, no município,
ele é responsável por dar o alvará. Se não existe um instrumento de licença de operação ambiental municipal, que grandes municípios não têm, né, existe o instrumento do alvará de funcionamento. O alvará de funcionamento é dado pela prefeitura após a avaliação de tudo isso que eu comentei com vocês. Se aquela atividade ela está prevista no plano diretor, se aquela atividade está sendo desenvolvida ou vai ser desenvolvida em um local adequado, o município vai lá, diz quais são as obrigações do empreendedor. Você tem que tratar o seu efluente, você tem que tratar o óleo que você gera aqui no exemplo de oficinas mecânicas, você tem que destinar corretamente o seu lixo. Essas orientações devem ser passadas, ou pelo menos deveriam ser passadas para o empreendedor, e aí sim é concedido o alvará de funcionamento. Com o alvará em mão, o empreendedor pode emitir nota fiscal, pode desenvolver suas atividades sem problema nenhum. Da mesma forma que a prefeitura, eu comentei que tem que ter instrumento de fiscalização e controle ambiental desses empreendimentos. Vou dar um exemplo que traz um impacto sistêmico que as pessoas geralmente não conhecem. As oficinas mecânicas, elas são obrigadas, e lava-jatos também, são obrigadas a desenvolver caixa SAL. Não é sal de sal com L, não. SAO. Essa caixa separadora de água e óleo. É uma obrigação porque se esse efluente com óleo for para a rede de esgoto, o esgoto vai para a estação de tratamento de esgoto, que tem também vários produtos químicos que auxiliam na deposição da matéria orgânica. E o óleo indo para essa estação de tratamento, ele dificulta a atividade aeróbica das bactérias que consomem a matéria orgânica. Então é por isso que é necessário que a prefeitura tenha um instrumento de fiscalização para que possa verificar se as oficinas têm essas caixas separadoras de água e óleo, onde somente a água vai para a rede de esgoto. O óleo, aquele excesso de óleo, é retido nessa caixa chamada caixa sal, e esse óleo é recolhido periodicamente e até comercializado. Ele pode ser vendido para reutilização, né, para as refinarias. Então, evitando com que esse óleo vá para a rede de esgoto, vá para a estação de tratamento de esgoto, trazendo um outro problema, que é a não decomposição da matéria orgânica do esgoto. E aí sim, o efluente vai ser lançado sem qualquer tipo de tratamento suficiente. É por isso que esse tipo de fiscalização é fundamental no município para que as atividades sejam bem desenvolvidas e não tragam problemas complementares para o próprio município. Uma vez que, como eu comentei, o esgoto também, o tratamento do esgoto é responsabilidade do município. Então, esses instrumentos de licenciamento e fiscalização previnem para que o próprio município não tenha problemas com o fornecimento de um outro serviço, que é o tratamento de esgoto. Além disso, nós temos o exemplo também da fiscalização de operações, como, por exemplo, de concreteiras. Concreteiras manuseiam muito cimento, né? Às vezes na carga, na descarga, na elaboração do concreto usinado. E essa operação é comum ter uma nuvem de contaminação do ar. Não é uma contaminação muito difícil de ser controlada, porém, com a dinâmica da operação, a emissão dessa poeira ela acaba acontecendo normalmente descontrolada. E quando você passa do lado de uma concreteira ou do lado de alguma indústria de cimento, você vai ver que existe sim uma nuvem em volta daquela operação. Então essa operação ela pode trazer um risco à saúde da vizinhança, e é por isso que nós não podemos desenvolver essas atividades em bairros residenciais, bairros exclusivamente residenciais. E aí, sem um instrumento de fiscalização bem montado na prefeitura, muitas vezes essa atividade vai ser desenvolvida em um bairro que é residencial, não poderia ter essa atividade, e pode trazer outro problema para a própria prefeitura, que diminui a qualidade de vida do povo, problemas respiratórios começam a aparecer na população, e quem tem que arcar com a despesa do tratamento da população é a própria prefeitura. Portanto, o licenciamento e a fiscalização são instrumentos para prevenir a prefeitura de terem problemas que ela mesma será responsável pelo tratamento. Então veja como esses instrumentos são importantes para a gestão municipal.
Da mesma forma que a prefeitura ela é responsável pela gestão dos resíduos da cidade. Quando a gente fala de gestão de resíduo, é um nome bonito, né? Mas é o lixo da cidade. A prefeitura ela é responsável por isso. E vocês vão lembrar que eu comentei agorinha que no licenciamento, no ato de autorizar o funcionamento de algum empreendimento, a prefeitura vai dizer as condições. Você é responsável pelo seu efluente, você é responsável pela sua operação e você é responsável pelo seu resíduo gerado. Imagine você que a prefeitura não orienta corretamente o empreendedor pega aquele resíduo contaminado com óleo, estopas, papelões, vasilhames de óleo e acaba levando isso para o aterro sanitário. O aterro sanitário ele é proibido de receber esse tipo de material. Portanto, no licenciamento, é na fiscalização que a prefeitura vai verificar se aquele resíduo daquele empreendimento está sendo destinado corretamente. Só para vocês entenderem um pouco mais desse exemplo que eu dei, quando você fala de resíduos contaminados, o resíduo ele deve ser encaminhado para a empresa de tratamento desse resíduo de óleo especificamente. Não pode de jeito nenhum ser depositado de uma forma irregular. E quando isso é levado para o aterro sanitário, ele contamina todo o aterro sanitário que não deveria ter esse tipo de resíduo. Então, a prefeitura ela é responsável pela gestão dos resíduos da cidade. Com o que, Tobias? Coleta seletiva, coleta do lixo na porta da casa de todo mundo e coleta do lixo hospitalar. Lembrando que não é toda cidade que tem o local adequado para a destinação de lixo hospitalar. Para isso, nós temos outras soluções que eu vou falar logo mais na frente em algumas propostas de melhoria nos municípios, né? Mas a prefeitura é responsável por coletar, tratar, separar e destinar o resíduo comum da cidade, que é o resíduo da população. Em tese, né, a legislação prevê que os empreendimentos são responsáveis pelos seus resíduos. Por exemplo, grandes supermercados, eles são responsáveis por destinar o seu lixo. Ele que deve tratar, separar e o lixo comum destinar para o aterro sanitário. O resíduo que é orgânico, separa para o orgânico. O que é contaminado, destina para o contaminado. E somente o lixo comum vai para o aterro sanitário. Todos os negócios, todas as empresas têm autorização de levar resíduo para o aterro sanitário municipal, desde que previamente autorizado. Você faz uma pequena solicitação e você vai ter direito de levar lá o seu resíduo. E depositado o resíduo, você recebe um certificado que você depositou aquele resíduo no aterro sanitário, que inclusive pode ser verificado e comprovado na fiscalização que eu comentei. Então, a prefeitura ela é responsável por todo esse sistema. Só que, em grande maioria, os municípios não se importam com isso, acabam coletando de qualquer forma e destinando de qualquer forma. Então, é uma melhoria que a gente precisa avançar agora a partir de 2025, que está sendo um ano muito discutido nas questões ambientais. Muito vem se falando dos municípios assumirem essas responsabilidades, não só o governo federal. Ainda eu comentei com vocês que são funções do município, né, da municipalidade, a proteção das áreas verdes. E as áreas verdes, a gente não está falando só de praças. Nós estamos falando de praças, córregos, rasgões, áreas verdes dos loteamentos. Para quem não sabe, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela prevê que todo loteamento tem que destinar áreas verdes para a municipalidade. E, infelizmente, as prefeituras não veem isso como uma chance, né, uma oportunidade de termos uma cidade cada vez mais arborizada, com parques bem montados, com praças bonitas. Na minha cidade, por exemplo, as praças que existem, elas existem desde a década de 80. Novos loteamentos que foram construindo, né, que foram crescendo na cidade, as áreas verdes foram abandonadas em grandes matagais. Então, a gente precisa apropriar de que o município é responsável por gerir essas áreas verdes. Não é só, o loteamento deixou essa área verde aqui, deixa aí que um dia a gente constrói uma creche.
Não é assim. As prefeituras precisam assumir o papel de que essa área verde eu vou fazer uma praça porque eu quero melhorar a qualidade da vida do meu povo. Então, é uma obrigação para que as áreas verdes cada vez proporcionem mais qualidade de vida. Da mesma forma, a gente fala das praças que existem, dos rasgões e das grotas das cidades. Aqui na minha cidade nós temos muitas áreas acidentadas e sempre que tem um córrego lá embaixo tem uma área verde ali no entorno, né? Se não fosse a iniciativa das pessoas, muitos desses grotões ficariam só com mato. Mas ainda existem algumas iniciativas de plantios de muda, que a pessoa vai plantando e vai fazendo daquela grota ali uma área verde de qualidade, com boa sombra, boa área de convívio. Então isso é importante a gente entender que é a prefeitura que é responsável por essas áreas verdes. Algumas lagoas municipais, algumas praças, parques municipais também são de responsabilidade da municipalidade. Não existe aquela conversa de que foi tal entidade que fez esse parque e abandonou. Não adianta não. É responsabilidade da prefeitura. Isso está previsto na Política Nacional de Meio Ambiente e a prefeitura tem que se apropriar dessa responsabilidade, tá? Então, você, população, importante que você saiba também que a prefeitura, se ela não está cuidando da praça, se ela não está cuidando do parque, se ela não está cuidando daquele grotão, você pode cobrar dela, porque está previsto na Política Nacional e você tem todo o papel, todo o direito de cobrar da sua prefeitura. Ainda é outra responsabilidade da prefeitura, que é o fornecimento de água e saneamento. O fornecimento de água, nós sabemos que ninguém vive sem água, mas é obrigação para que a prefeitura forneça água para todos os moradores da sua cidade. Da mesma forma que a Política Nacional de Meio Ambiente ela já veio obrigando para que a gente não tenha lançamento de efluentes, lançamento de esgotos sem tratamento nos rios. Então, portanto, é importante que você, população, saiba que se sua água não está em quantidade, se a sua água não está em boas condições, se ela não está bem tratada, é responsabilidade da prefeitura. Não, eu vejo em alguns momentos as pessoas brigarem com o SAAI, brigar com a prefeitura, brigar com outra concessionária, sendo que o responsável disso, quem tem que cobrar a empresa não é a população. Quem tem que cobrar a empresa é o responsável pelo fornecimento da água. Então, quem é o responsável pelo fornecimento são as prefeituras. Então, portanto, se você, população, passa por alguns desses problemas, cobre do prefeito, cobre da prefeitura, porque é ele quem tem o papel de direito de cobrar da concessionária contratada. Sobre o saneamento, como eu comentei, a lei, a Política Nacional de Meio Ambiente já preveu a gente acabar com o lançamento de esgoto sem tratamento. É proibido que as casas, né, lancem esgoto sem tratamento. O correto é lançar o esgoto na rede de esgoto e aí lançar isso para uma estação de tratamento de esgoto que vai fazer o tratamento e vai lançar a água tratada. E o tratamento, pessoal, só para vocês entenderem a importância disso, que todo lançamento de esgoto é feito no rio. E quando você não trata ele, você acaba aumentando muito a concentração de biocomponentes, né, de matéria orgânica do rio. E esse excesso de matéria orgânica cria a proliferação de algas maléficas, algas que trazem prejuízo para o corpo d'água, consomem todo o oxigênio dissolvido da água e, naturalmente, mata os peixes e mata a qualidade daquela água. A legislação que trata sobre o enquadramento de corpos d'água prevê a classificação do corpo d'água de classe especial até 4. Então, é classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. A água do córrego classe 1 e 2, especial 1 e 2, você pode irrigar cerealíferas, hortifruti, fornecer para o gado, você pode consumir a água classe 2 depois de tratamento primário. A água classe 3, você já não pode irrigar hortifruti. Se você tem uma hortinha na beira daquele córrego que recebeu o efluente da cidade, você não pode nem irrigar uma hortinha que você tem no seu quintal. Então, o tratamento do esgoto ele é fundamental para que você não traga impactos para outras pessoas, né, para os usos múltiplos que estão naquele córrego. Então, é muito importante que a gente observe isso também. E lembremos que a responsabilidade do tratamento do esgoto também é responsabilidade
da prefeitura, tá? Se a concessionária não atende a prefeitura a contento, que a prefeitura tome as providências cabíveis. Mas é importante que a gente, como população, saiba dessa condição. E, por fim, é também uma função da municipalidade a defesa dos animais que estão na cidade. A gente viu nos últimos anos a defesa dos animais crescer muito, né? Nós temos visto aí muitos animais, né? Muitos animais nas cidades, com campanhas de castração. Aí as entidades da cidade começaram a fazer campanha de castração, dentre campanhas de chipagem, também eventos, né, de adoção para que a gente possa tirar esses animais das ruas e dar para as pessoas cuidarem nas casas, né? Mas a gente precisa lembrar que a Política Nacional de Meio Ambiente estabeleceu também que é responsabilidade da municipalidade ações em defesa dos animais. Então, se você, na sua cidade, os animais estão aumentando muito o número de animal na cidade, você saiba que é o seu direito cobrar da prefeitura providência. Ah, muito animal sendo atropelado, muito animal com doença, muito animal proliferando na rua, é responsabilidade da prefeitura. E um ponto especificamente eu quero destacar para vocês é sobre a leishmaniose. Nós sabemos que os animais são hospedeiros dessa doença. E o animal, o mosquito palha, ele pica esse animal doente que está ali carregando o vírus da leishmaniose e passa para humanos. Então, falar da defesa do animal, do cuidado com os animais da cidade, é também falar da saúde humana, porque essa leishmaniose ela não vai desaparecer. Se ela está num animal da rua, ela vai passar para outro animal, vai passar para outro animal, até chegar no humano. Então, a gente precisa sim cobrar que os poderes municipais, né, que é o executivo municipal, que ele tome providência, se aproprie dessa responsabilidade e faça as ações necessárias para diminuir a quantidade de animal na rua e aqueles que têm na rua tenham pelo menos atendimento veterinário, bons projetos para diminuir a chance de proliferação de doenças, dentre outras ações que podem fazer parte de um programa dentro do que tange a defesa de animais, tá? Então, são responsabilidades que eu tentei detalhar um pouco para vocês. Já falei para vocês das responsabilidades dos municípios e das gestões municipais. Agora, eu vou comentar da estrutura que é necessário. Se a sua prefeitura não tem essa estrutura, é importante que, da agora para frente, comecem a pensar nisso, porque nós precisamos que o meio ambiente esteja cada vez mais em sinergia com as pessoas, né? Então, se você, no seu município, não tem secretaria de meio ambiente, não tem departamento de meio ambiente, é um indicativo que a gestão municipal não está importando com as questões ambientais. E para você cuidar do licenciamento, para você cuidar da qualidade de vida da população, você precisa ter uma secretaria ou, no mínimo, um departamento de meio ambiente. Como que uma gestão municipal vai olhar para licenciamento, fiscalização, gestão de resíduos, proteção de área verde, água e saneamento, defesa de animais, sem nenhum departamento? Então, é muito importante que exista essa estrutura mínima na sua cidade. Da mesma forma que é importante que tenha no seu município o CODEMA. O CODEMA é o Conselho de Desenvolvimento de Meio Ambiente da cidade. Esse conselho é onde vai deliberar sobre os estudos de impacto de vizinhança e sobre o planejamento dos loteamentos da cidade. Eu já fui membro de CODEMA aqui na minha cidade, não somos mais, mas por entendermos também que eles não fazem com que o CODEMA tenha a força que precisa. Eu sou presidente de uma entidade ambientalista aqui da nossa cidade e quando a gente participava do CODEMA, a gente buscava sempre pautar pela qualidade de vida da população, não por interesses escusos. Eu vou dar 2 exemplos onde isso pode acontecer e é no CODEMA que isso pode ser freado. Primeiro, você está na sua casa, você vive na sua propriedade já há 14, 15, 20, 30 anos, você vive lá, nunca teve problema com nada, só que o empreendedor decidiu, mais cedo ou mais tarde, comprar o lote vizinho da parede ao lado da sua casa e montar um posto de gasolina. Existe um instrumento que é obrigatório para aprovação desse tipo de licenciamento, que chama Estudo de Impacto de Vizinhança.
O que é isso? Esse estudo vai dizer como que aquela atividade vai impactar nas áreas circunvizinhas. Imagine você, do seu lado, no lote ao lado, montar um posto de gasolina que tem concentrações altas de gases e uma dinâmica de operação que influencia no barulho da sua casa, no incômodo da sua casa, sua tranquilidade. Que aqueles gases oriundos dos combustíveis vão lá para dentro da sua cozinha, você vai almoçar, tá sentindo aquele cheiro de gasolina. O cheiro de gasolina pode até não fazer nenhum problema para você quando você vai abastecer o carro. Mas todo dia na sua casa isso te intoxica. É uma concentração de etanol altíssimo, então isso pode trazer problemas graves à saúde. Então, o estudo de impacto de vizinhança, ele prevê levantar todos esses impactos e precisa ser aprovado pelo CODEMA. Então, se na sua cidade não tem CODEMA montado, significa que o prefeito ou alguém de algum departamento está simplesmente validando o impacto e não está sendo julgado por um conselho. E esse conselho, ele é multiparticipativo. Tem profissionais liberais, tem quem defende o meio ambiente, tem empresário, tem todo mundo ali dentro, representante do executivo. Então, sem o CODEMA forte, claramente você não vai ter esses aspectos bem avaliados se a sua casa, que está do lado do posto de gasolina, se ela vai ser impactada ou não. Então, é muito importante o CODEMA. Da mesma forma, vou dar um outro exemplo, onde loteamentos, projetos de loteamentos da cidade, vão ser julgados pelo loteador, pelo CODEMA, digamos assim. O loteador vai subscrever o seu projeto, tá lá as casas, a disposição das casas, das ruas. No projeto vai estar descrevendo a largura da rua, vai estar descrevendo aonde que vai ter praça, aonde que vai ter árvore plantada, aonde que vai ser dimensionada as áreas verdes, se vai ter alguma praça, se vai ter algum corredor ecológico para que você possa desenvolver alguma atividade de caminhada. Também nesse projeto vai estar lá a disposição dos lotes beirando, né, próximo às APPs, às grotas, aos córregos. E aí, quando nós estávamos no CODEMA, nós tínhamos a ideia de exigir, sempre a gente levava essa discussão em frente, exigir que todos os loteamentos não tivessem nenhuma casa de costas para o córrego. Por quê? Você joga lixo na porta da sua casa? Você não joga lixo na porta da sua casa. Você joga lixo, às vezes, no fundo, né? Então, no fundo, a chance de existir lançamento de esgoto irregular, lançamento de um efluente de uma pia irregular, lançamento de lixo por cima do muro, um animal morto, isso existe. Então, aumenta a chance de ter problema na APP junto ao córrego se você tiver o lote de costas para o córrego. Então, a nossa pedida na época era que sempre que fosse submetido um projeto, era obrigado que tivesse sempre uma rua dividindo a área verde da primeira casa. Ou seja, existia uma área de circulação ali margeando o córrego que, ao mesmo tempo que protegia o córrego de não ter lançamento de esgoto ou lançamento de lixo na porta de casa, tanto quanto servia também de área verde para o pessoal caminhar, fazer sempre uma caminhada. Ao longo dos anos, os loteadores viram que isso era um prejuízo. Então, eles começaram a lutar para que tirasse essa regra. Hoje já não tem mais isso. As casas são construídas de costas para o córrego e incansavelmente a gente vê lixo, sofá, animal morto, resto de coisas jogada no fundo da casa. Então, medidas como essas só podem ser debatidas e construídas através de um conselho que é o CODEMA. Então, é muito importante que o município tenha o CODEMA forte, bem montado, bem estabelecido. Da mesma forma que o CODEMA ele está ligado diretamente ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, que é o fundo que pode receber recurso oriundo dos processos que foram aprovados no CODEMA para desenvolver outras ações, como compra de lixeiras ecológicas ou compra de lixeiras para coleta seletiva, dentre várias outras ações que podem ser desenvolvidas com o dinheiro do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Mas isso só pode acontecer se existir um CODEMA para impor um valor a ser cobrado e pago ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. Entende como é que uma coisa está ligada à outra? Da mesma forma que as prefeituras, né,
é necessário que as prefeituras participem dos comitês de bacias. Os comitês de bacias é a instância onde existe aquele debate, né? Eu já fiz um vídeo anteriormente falando do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O comitê de bacias é onde você vai gerenciar a bacia hidrográfica, vai comentar da bacia, dos desafios, das dificuldades, e é lá que a prefeitura vai ver a importância de ter um efluente bem tratado. Porque se ela não cuidar bem do efluente que ela lança no córrego, pode ser que a cidade que está antes dela também não cuide do córrego, não cuide do lançamento de efluente, e a cidade dele está coletando uma água de má qualidade. Então é muito importante que as prefeituras participem do comitê para elas entenderem o que é a gestão de recursos hídricos, o que é essa gestão participativa e como que essa prefeitura tem que fazer a parte dela, né? Então é muito importante essa participação. Da mesma forma que é importantíssimo que as prefeituras tenham o plano diretor e o plano municipal de meio ambiente. O plano diretor vai dar direções para onde que a cidade vai crescer, como que ela vai crescer, qual que é o planejamento dessa cidade, e pode ser que dentro do plano diretor tenha o plano municipal de meio ambiente, que vai dizer quais são as regras, né? As regras para deposição de resíduo, regra para desenvolvimento de atividades poluidoras num lugar específico da cidade, num distrito industrial, algo assim. Então, essas questões, é importante que a gente tenha isso escrito em algum papel, para que uma gestão comece a fazer e a outra dê continuidade. Senão ficam ações pontuais a depender do gestor. Então, esse plano municipal de meio ambiente, ele é fundamental para que exista um planejamento mínimo das questões ambientais da cidade, assim como a gente fala sobre áreas verdes, dentre todos esses outros detalhes que eu comentei anteriormente. Agora falando para vocês dos principais desafios, né? Depois de tudo que eu descrevi para vocês, do que tem que ter na cidade, o que precisa evoluir, quais pontos são de atenção, quais responsabilidades são da prefeitura, é importante a gente saber que alguns desafios estão postos à mesa. Eu já acompanho questões ambientais a minha vida inteira, né? E é claro que o primeiro ponto de todos é a falta de prioridade e desejo político. 90% dos prefeitos, né, das cidades sequer falaram em algum momento de meio ambiente. Não é comum você ver um prefeito falar: nós vamos cuidar do meio ambiente da cidade. E eles isolam a pauta ambiental como se a pauta ambiental fosse um problema. Sendo que meio ambiente não é meio ambiente, metade do ambiente. O meio ambiente, ele é o meio de convívio. É o meio onde nós todos estamos. Eu, você, todo mundo que trabalha com a gente, todos os animais, todos os bichos, as plantas, é um meio de convívio. Então, muito se mistura esse meio. Eles falam que meio é metade. Então, quem mexe com o meio ambiente fica para lá. Quem mexe com o resto fica de cá. Sendo que o meio ambiente, ele é o todo, ele não é metade, né? E os políticos, de uma forma geral, não falam disso. E o meio ambiente é aquela pauta que fala de qualidade de vida, de condição melhor da vida, de melhores condições para você criar o seu filho. É o melhor meio ambiente que você vai deixar para as próximas gerações, dentre outros vários assuntos que estão na pauta ambiental. E a pauta ambiental, ela tem sinergia com várias outras. Vocês viram que eu comentei de alvará, de operações, de oficinas. Então, ela está diretamente relacionada com o desenvolvimento econômico da cidade. Desenvolvimento econômico sustentável. Quando você fala de saúde, também o meio ambiente tem aquela sinergia com a saúde, porque se você não cuidar da poluição, você vai trazer pior qualidade de vida para a sua população. Então, se você permitir com que a população seja exposta a alguns contaminantes, você vai ter problema na saúde. Então, essa importância que o meio ambiente tem não está na boca dos governantes. Então, em grande maioria, nunca vi, na grande verdade, eu nunca vi nenhum prefeito falar de meio ambiente e de cuidado com o meio ambiente. Só fala de algumas ações políticas durante a eleição, depois nunca mais. A pasta de meio ambiente sempre morre. Então, a falta de prioridade política é um desafio gigantesco e que a população também muitas vezes não dá valor, né? Da mesma forma que algumas políticas que são estabelecidas por
por gestões ao longo do tempo, elas são perdidas. Então é feita a descontinuidade de ações positivas no que tange a questões ambientais. Desenvolveu-se um belo projeto de meio ambiente, muda a gestão, esquece aquela pauta, vá-se embora para outra pauta para lá. Então essa descontinuidade é um problema que a gente tem também. É por isso que eu mencionei dos planos. Que se tiver um plano, o secretário que for assumir na próxima gestão vai ter que seguir aquele plano. Não é uma questão criada meramente por um gestor, né? É um plano para a cidade, independente de quem vai pilotar a nave. Da mesma forma, outro problema gigantesco que a gente tem é a emissão de alvarás e autorizações de funcionamento sem caráter técnico, sem critério técnico. Isso é um problema gigante que a gente tem no Brasil inteiro. Porque muitas vezes, principalmente em cidades pequenas, eu moro numa cidade de 90 mil habitantes e existe ainda aquela conversa de amigo. Olha, eu estou fazendo uma atividade em tal lugar, me dá o alvará para esse trem aqui. E não existe aquele debate técnico. Será que essa atividade vai trazer impactos negativos para o vizinho? Então, isso é um problema que a gente tem assim para todo lado e muitas vezes isso acontece porque não tem nenhum técnico na secretaria ou no departamento de meio ambiente. É sempre um indicado político junto com a meia dúzia de gente que trabalha ali, que são indicados também, e não tem um técnico para dizer que, olha, isso aqui vai dar problema. Não tem um concursado dizendo que isso aqui está errado, entende? Então é importante que a gente olhe para esse problema para falar das soluções daqui a pouquinho. Da mesma forma que nós não temos fiscalizações nas cidades, não tem equipe de fiscalização para ver se realmente está tratando o efluente, se a caixa-sal está funcionando, se existe destinação adequada dos resíduos ou se ele está colocando material contaminado com óleo no resíduo comum. Tudo isso tem que ser olhado e é só fiscalização para olhar. Não tem jeito de fazer sem fiscalização. Senão vai sempre fingir que faz e o outro fingir que aceita e ninguém faz nada. A verdade é essa. Então, sabendo que nós temos o problema ainda de poluição, degradação dos córregos, é importante que a gente desenvolva ações para que a gente diminua esses problemas. Como é que a gente vai diminuir a poluição no córrego? A gente tem que lutar com fiscalização contra o lançamento de esgoto, contra o lançamento de lixo no córrego, porque todo mundo é assim, viu uma grota, vai lá e joga um sofá velho, vai lá e joga um caminhão de terra, de entulho lá dentro. E isso não pode, é só a fiscalização que vai poder coibir esse tipo de coisa com multas, caso seja criminoso o caso. Pode ser que aconteceu um acidente, capotou um caminhão, é diferente. Agora, se um cara vai lá, carrega de lixo, vai lá na beira do córrego e despeja o lixo, isso é criminoso. Não tem outro argumento. A gente tem que ter fiscalização para diminuir esses problemas. Outro desafio que a gente tem no Brasil inteiro são as cidades sujas e lixo disposto para todo lado. Fazendo gancho com o que eu acabei de falar, nós temos nas cidades o costume da população de não recolher o meu lixo agora, eu vou jogar ele em qualquer lugar, vou achar um lugar para jogar. Sendo que, em muitas vezes, a administração pública da cidade poderia simplesmente ajustar as rotas dos caminhões de coleta e divulgar isso para a população, para que a população chegue do trabalho, tire o lixo, para que a coleta aconteça. Eu ainda sou um defensor da coleta noturna. Tem gente que critica, fala que a coleta noturna traz um problema para os coletores, para as empresas que fazem a coleta, mas você sai do problema do trânsito, que você não atrapalha o trânsito, fazendo a coleta de noite, e você dá tempo para isso que eu acabei de comentar, da população chegar em casa do trabalho e tirar o lixo, sem necessariamente ele ter que tirar o lixo antes de ir para o trabalho. Se ele tira o lixo 6 horas da manhã e a coleta vai passar 3 horas da tarde, o lixo fica de fora da casa dele, pode ser que alguém mexa no lixo, pode ser que algum cachorro passe e puxe o lixo, rasgue o lixo. Se for uma coleta noturna, você diminui todos esses problemas, porque está todo mundo em casa, ninguém está no trabalho mais. Sim, maioria, né? A maioria não está no trabalho, está em casa, tira o lixo e pode gerenciar melhor essas questões em casa. Então, eu, na minha opinião,
A gente tem que assumir que existe o problema de cidade suja e lixo disposto de qualquer jeito para a gente poder encarar algumas soluções mais à frente. Da mesma forma, nós temos o problema dos loteamentos avançando sobre as áreas verdes. Como eu falei para vocês, existe ainda o costume, não só na minha cidade, mas em vários outros lugares. Eu estou no Conselho Nacional de Meio Ambiente, eu conheço o Brasil afora. Muitos loteamentos que vão em desacordo com a lei de uso e ocupação do solo, e da mesma forma, tem alguns casos que estão de acordo com a lei, porém com as casas, né, o loteamento disposto, com as casas de costas para o córrego. Quando isso acontece, 99% das pessoas aumentam a sua construção para dentro do córrego. Isso é impressionante, porque o terreno, entre aspas, está ali desperdiçado. A pessoa que vai construir pensa, não, eu vou entrar aqui nesse córrego, ninguém vai ver mesmo. Ele entra 1, 2, 3, até 5, 6 metros para dentro do córrego, aumenta a sua casa e depois de construída, a prefeitura não fiscalizou, ficou por isso mesmo. Então, existem esses problemas que a gente precisa encarar, porque eles existem, estão aí para todo lado. Você vê casas que o lote tinha 30 por 15, 15 de frente e 30 de profundidade, você vai lá na obra, tem 40, tá 10 metros dentro da APP, tem de uma área verde. Então, isso só vai resolver no dia que as casas forem construídas de frente para o córrego, com uma rua separando. Aí acabou, aí não tem mais para onde fugir. E se a gente fingir que a gente não conhece esse problema, nós nunca vamos achar a solução. Por fim, o último problema, o último desafio que eu acho que vale a pena a gente destacar, que é a ausência de arborização urbana nas cidades. Por onde você vai, você não vê mais o plantio de mudas nas cidades. Você só vê árvores sendo cortadas, ruas sendo abertas, mal tem uma grama, tem um canteiro. Então, é importante que a gente encare o desafio de que nós temos poucas árvores nas cidades, porque isso diminui diretamente a proporção qualidade de vida com a população. Quanto mais árvore, melhor a qualidade de vida. Quanto menos árvore, menor a qualidade de vida. Menor área de lazer, menor lugar de qualidade, menos lugares para você fazer um piquenique, um passeio, que seja. Então é importante que a gente aumente a arborização urbana. Para esse tanto de problema que eu falei com vocês, nós temos algumas soluções. Que primeiro, o primeiro de tudo é fortalecer o sistema municipal de meio ambiente. Termos uma secretaria de meio ambiente com equipe, com pessoas concursadas, sem medo de perder a indicação política, para poder avaliar os empreendimentos corretamente de forma neutra. Não adianta a gente achar, a gente vai colocar contratado, onde um vereador indica, e no dia que tiver um processo de um amigo dele, o vereador vai lá cobrar. Fala, ó, eu te indiquei, você vai ajudar esse cara aqui. Porque isso acontece. Isso acontece. Então é importante que a gente tenha concursos na área ambiental municipal para fortalecer o sistema municipal de meio ambiente. Sem isso, a gente vai começar a andar... a gente vai começar a continuar parado. A gente vai continuar parado, não vai começar nada, vai continuar do jeito que está. Da mesma forma, como eu comentei, fazer uma contratação de efetivo top para a pasta ambiental. Termos engenheiros, termos concursados especialistas em resíduos sólidos, termos especialistas em água, para que os serviços prestados dentro da cidade aconteçam com a fiscalização desses atores, com equipe fera trabalhando para que as questões ambientais na cidade sejam respeitadas e sejam evoluídas. Da mesma forma que tenha uma capacitação técnica juntamente das secretarias estaduais de meio ambiente e das fundações, né? Por exemplo, aqui em Minas Gerais nós temos a FEAM, que trata de resíduos, nós temos a SEMAD, que tem essa questão das áreas verdes, tem o IEF, que fala de mudas. Então, ter essa sinergia para ter essa capacitação técnica dos atores municipais juntamente dos atores estaduais. Então, é uma importante solução que a gente precisa avançar. Criar, juntamente do CODEMA, se não tiver, o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Que esses dois atores, eles precisam começar a impor algumas condições para aquelas atividades municipais e pegar o dinheiro do fundo
para aplicar em projetos. Projetos de evolução e melhoramento das questões ambientais das cidades. Então, isso é uma oportunidade que muitos municípios têm de evoluir um conselho e um fundo municipal de meio ambiente. Da mesma forma que para isso tudo funcionar, a gente precisa ter uma escuta popular. A gente precisa ver quais são realmente as necessidades do povo, de quem está na ponta. Você sente falta de uma praça aqui? Você sente falta de uma área verde? O que você sente falta? Fazer essas rodas de conversa com os municípios, dentro do município, com os bairros, com as lideranças dos bairros, chegar e falar, ó, o que a gente pode evoluir na questão ambiental? Que o lixo aqui está com problema, então vamos adequar a rota. Então, ter essa escuta é muito importante para essa evolução das questões ambientais municipais. Se você é gestor, evolua isso junto das suas lideranças para você ouvir a realidade de cada município. Isso vai ajudar demais na sua gestão. Da mesma forma que a gente precisa incluir a pauta ambiental dentro do orçamento municipal. A gente vê aqui na minha cidade mesmo, a gente só vê ações ambientais na pauta de cuidados dos animais. Existem algumas ações singelas ainda, pequenas, poderiam ser muito maiores, mas não tem ações de educação ambiental, não tem ações de cuidado com a cidade, de resíduo, não tem. A cidade, infelizmente, ainda é uma cidade suja, é uma cidade que não tem questões que a gente sente falta, sabe? Nós poderíamos, com o orçamento que tem, poderíamos ter uma coleta seletiva bacana, podia ter uma separação de resíduo boa, dentre várias outras coisas, mas infelizmente, por falta de incluir a pauta ambiental no orçamento municipal, a gente não consegue evoluir. Mas isso só é possível com a participação da vereância. Se os vereadores não enxergarem importância na pauta ambiental, a gente não consegue colocar nada no orçamento, porque outras questões sobressaem, né? Então, é muito importante que a gente comece a investir no meio ambiente como mecanismo de prevenção de doenças, como mecanismo de melhoramento da qualidade de vida, como investimento mesmo. Porque quando a gente investe no hospital, a gente está investindo só no tratamento. A gente não está investindo na prevenção, na precaução. A prefeitura fornece tratamento psiquiátrico, mas não fornece uma área verde para o bom convívio, para a saúde mental. Então, são questões que a gente tem que incluir no orçamento para entrarem como investimento no melhoramento da qualidade de vida da população. Da mesma forma que é possível fazer consórcios intermunicipais para resolver problemas como de resíduos. Resíduo contaminado. Paracatu não dá conta de gerir resíduo contaminado. Estou dando exemplo da minha cidade. Não consigo, mas se eu juntar com 3, 4 municípios, eu consigo fazer essa gestão compartilhada. Então, faz um consórcio intermunicipal para gerir esse resíduo contaminado. Resíduo hospitalar, a mesma coisa. Não consigo resolver sozinho, mas junta 4, 5 municípios para fazer esse tratamento conjunto. Então, com esses consórcios intermunicipais, você vai conseguir identificar algumas oportunidades e conseguir evoluir o sistema, né? Então, isso é muito importante que as gestões municipais observem para poder evoluir e resolver alguns desses problemas que eu mencionei. Então, por fim, eu quis trazer esse assunto para vocês para a gente poder realmente conversar, né? Eu quero que eu ouvir vocês, deixa aqui nos comentários o que na sua cidade tem, o que na sua cidade não tem, quais são as oportunidades de melhoria, para que a gente possa discutir e levantar um pouco mais esse assunto, porque meio ambiente, infelizmente, não é dito nas cidades. E é muito importante reiterar que meio ambiente começa nas cidades. É importante que a gente saiba disso e dê importância total. E lembremos que as questões ambientais começam nas cidades. Todas as medidas começam nas cidades. Da mesma forma que eu digo que vocês precisam buscar, vocês, população, precisam buscar o que tem na sua cidade e o que não tem. Isso é fundamental para que você possa também participar do processo. Se a sua cidade tem conselho de meio ambiente, tem o CODEMA, participe do CODEMA, se envolva no processo. Apoie os políticos que olham para a questão ambiental.
Não adianta mais a gente só eleger quem olha para saúde, educação de uma forma geral. A gente tem que olhar para as questões ambientais, para que a gente tenha qualidade de vida e deixe para nossas próximas gerações um meio ambiente melhor, mais equilibrado, com água limpa, com o esgoto tratado para a gente não captar água com esgoto. Né? Que a gente possa ter a árvore plantada hoje, que ela possa ser a sombra de nossos filhos, que agora a gente está no sol, mas que a gente possa plantar agora o que nossos filhos vão desfrutar. Então, por fim, quero fazer o pedido para vocês, compartilhe esse vídeo com quem trabalha com política, com vereadores amigos, manda esse vídeo para aqueles amigos que podem opinar nisso, possam contribuir com essa discussão e comenta aqui o que vocês acham que pode ser melhorado na sua cidade. Vamos fazer junto a diferença para as próximas gerações. Beleza? Um abraço, até mais.